Das salas da Academia aos corredores do Vaticano, o Santo Sudário de Turim segue alimentando debates e fascínio, agora com novas descobertas que podem mudar tudo. Número 1. O que é o Santo Sudário de Turim, conhecido como o Santo Sudário? O tecido sagrado ocupa um lugar de enorme respeito, especialmente dentro da Igreja Católica. Muitos acreditam que ele seja o próprio lençol que envolveu o corpo de Jesus após sua crucificação. Um pano que traz uma imagem impressionante e enigmática. Esse artefato extraordinário tem aproximadamente 4 metros e 30 centímetros de comprimento por pouco mais de 1 metro de largura, sendo confeccionado com uma técnica de tecelagem especial em fibras de linho. O que mais fascina é a imagem sutil, mas claramente perceptível, de um homem estampada no tecido, visível tanto de frente quanto de costas. Suas mãos repousam cruzadas sobre o baixo ventre, e as imagens espelhadas se encontram no centro do pano como se o corpo tivesse sido envolto por ele. A figura tem feições marcantes, com barba, bigode e cabelos longos caindo sobre os ombros, transmitindo uma sensação de nobreza e força. Além disso, há marcas em tons de marrom avermelhado que coincidem com os ferimentos descritos nos relatos bíblicos da crucificação, o que aprofunda ainda mais o mistério. Especialistas estimam que o homem retratado tenha entre 1,70 m e 1,88 m de altura, o que acrescenta outra camada de curiosidade sobre esse enigmático objeto. Número 2. O incêndio de 1532 e os danos ao sudário. Em um trágico episódio ocorrido no ano de 1532, um incêndio devastador atingiu uma capela na cidade de Chambéry, na França, onde o Santo Sudário era mantido. As chamas intensas acabaram queimando parte do tecido sagrado, deixando buracos e bordas chamuscadas. O calor foi tão intenso que a prata derretida do relicário atravessou o pano, marcando-o de maneira permanente. Para salvar o que restava da peça sagrada, freiras da Ordem das Clarissas se dedicaram com extrema habilidade e devoção ao trabalho de reparo. Elas costuraram 14 remendos triangulares maiores e mais 8 menores, cobrindo as áreas mais afetadas pelo fogo. Também adicionaram um tecido de linho como forro para reforçar e proteger o sudário, em um esforço comovente para preservar sua integridade e santidade. Número 3. As primeiras fotografias e o impacto visual. Na primavera de 1898, um fotógrafo italiano chamado Secondo Pia recebeu uma permissão rara para registrar imagens do sudário. Foi a primeira vez que o objeto sagrado foi fotografado, e o resultado surpreendeu o mundo. Quando Pia revelou os negativos em preto e branco, surgiu uma imagem muito mais nítida do que a visível a olho nu. Uma figura humana com detalhes impressionantes. Essa descoberta teve grande importância científica e religiosa. O negativo fotográfico tornou-se a imagem mais conhecida do sudário, e continua sendo analisado até hoje. Em 1931, outro fotógrafo, Giuseppe Henry, repetiu o processo e obteve resultados semelhantes, reforçando a autenticidade da figura registrada. Mais tarde, em 1978, uma equipe de especialistas utilizou técnicas de fotografia ultravioleta para aprofundar os estudos. O resultado foi ainda mais surpreendente. A imagem apresentava propriedades tridimensionais incomuns, difíceis de serem reproduzidas em pinturas ou desenhos convencionais, aumentando ainda mais o fascínio por esse relicário. Número 4. Uma descoberta escondida por séculos. Um fato notável ocorreu em 2022, durante um processo de conservação na Itália. Ao remover o forro de tecido que havia sido costurado pelas freiras no século XVI, os restauradores descobriram um padrão de costura único no lado oposto do sudário. Esse tipo de ponto só havia sido encontrado anteriormente nas ruínas da fortaleza de Massada, em Israel, local de resistência judaica durante o cerco romano no século I. Essa semelhança têxtil fortalece a teoria de que o sudário pode ter origem realmente na região e época em que Jesus viveu, conectando ainda mais o artefato à narrativa bíblica. Cada fio do pano parece conter não só matéria, mas também memória, um elo físico com um passado sagrado. Número 5. Os sinais da tortura antes da crucificação. Cada marca no sudário narra um episódio doloroso da paixão de Cristo. Antes mesmo da crucificação, Jesus foi alvo de uma brutal sequência de torturas. De acordo com o que está impresso no tecido, ele foi despido,
açoitado com instrumentos de pontas metálicas e cortantes, que dilaceraram sua pele. Seu corpo inteiro ficou coberto de feridas e hematomas. Para intensificar sua dor, os soldados romanos improvisaram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça. Os espinhos perfuraram o couro cabeludo, fazendo o sangue escorrer e manchar suas vestes. Jesus foi então forçado a carregar a cruz, mesmo já exausto e ferido. A cada passo, o peso da cruz aumentava a dor nas costas e ombros feridos, tornando sua jornada ainda mais agonizante. Número 6. A queda, os ferimentos e a crucificação. Em determinado momento, Jesus tropeçou e caiu. O impacto contra o solo pressionou a cruz contra seu peito, deslocando seu braço direito e paralisando parcialmente seu corpo. Os soldados o puxaram brutalmente pelo braço deslocado, forçando-o a continuar. A dor era insuportável e o braço pendia sem força, um detalhe notável visível na imagem do sudário. Na sequência, ele foi despido novamente, o que reabriu suas feridas ao arrancarem as vestes grudadas ao sangue seco. Já na cruz, pregaram seu braço deslocado com cravos, rasgando nervos e tendões. O corpo foi então erguido, e os pés também foram fixados com pregos. Cada respiração se tornava um esforço desesperado, enquanto a dor aumentava a cada batimento cardíaco. Jesus murmurava orações, misturadas a gritos de agonia, até que sem forças entregou seu espírito. Número 7. O sepultamento de Jesus segundo a tradição judaica. Após a morte de Jesus, José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, outro seguidor que o admirava em segredo, tomou uma atitude ousada. José foi até Pôncio Pilatos, o governador romano, e solicitou a liberação do corpo de Jesus para sepultamento, conforme as tradições judaicas. Pilatos autorizou o pedido, e os dois homens agiram com rapidez, pois o descanso do sábado judeu se aproximava. Eles envolveram o corpo em tiras de linho embebidas com mirra e aloés, seguindo o costume de preparar os mortos com essências aromáticas. Como o tempo era curto, depositaram o corpo em um túmulo novo que José havia comprado, localizado em um jardim próximo ao local da crucificação, conforme o Evangelho de João. Mais tarde, Simão Pedro entraria nesse túmulo após a ressurreição e encontraria não apenas o sudário, mas também um lenço separado que havia coberto a cabeça de Jesus. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, adiciona mais uma camada tocante ao relato bíblico. Número 8. A origem da imagem, radiação, luz ou algo divino. Durante décadas, cientistas tentaram explicar como a imagem do homem apareceu no tecido. Uma das hipóteses mais discutidas é a da radiação. O pesquisador russo Alexander Belyakov sugeriu que a imagem pode ter surgido por uma exposição intensa e repentina à luz, como um clarão de energia invisível. Outros acreditam que tipos específicos de radiação, como raios X ou ultravioletas, teriam sido os responsáveis. Um ponto em comum entre as teorias. Essa energia teria vindo de cima. Paolo Di Lazzaro, um cientista italiano, defende que a radiação foi de luz ultravioleta, muito mais intensa do que qualquer uma gerada com a tecnologia atual. Segundo ele, a formação da imagem exigiria rajadas de luz extremamente curtas, mais rápidas que o piscar de um olho e potentes com bilhões de watts, ou seja, algo impossível de se reproduzir na Idade Média. Di Lazzaro argumenta que, se nem hoje conseguimos reproduzir esse efeito, seria improvável que alguém o tivesse falsificado no passado. Para os fiéis, a explicação é mais direta. A luz que marcou o tecido seria de origem divina, ligada à ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus. Número 9. Terremoto nuclear em 33 d.C. Alberto Carpentieri, professor do Instituto Politécnico de Turim, apresentou uma teoria curiosa e provocadora. Segundo ele, o sudário poderia ter sido marcado por emissões nucleares geradas por um terremoto que teria ocorrido em Jerusalém no ano de 33 d.C., justamente após a crucificação de Jesus, conforme relatado nos Evangelhos. De acordo com o estudo de Carpentieri, as emissões de nêutrons geradas por vibrações de alta frequência nas camadas da crosta terrestre poderiam ter interagido com os átomos de nitrogênio do linho. Essa reação química teria produzido a imagem misteriosa do rosto. Além disso, ele afirma que essa radiação poderia ter interferido nos resultados dos testes de datação por carbono 14, realizados décadas depois. Ou seja, o próprio terremoto mencionado na Bíblia poderia explicar tanto a imagem no tecido quanto as inconsistências nos testes científicos.
Número 10. A polêmica da datação por carbono 14. Nos anos 1980, o Vaticano permitiu que o sudário fosse analisado com tecnologia moderna, incluindo a datação por carbono 14, a fim de descobrir sua origem e idade. 3 instituições realizaram os testes: as universidades de Oxford, do Arizona e o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. O resultado foi surpreendente e decepcionante para muitos fiéis. Os testes indicaram que o tecido foi produzido entre os anos 1260 e 1390, mais de 1000 anos após a morte de Jesus. Os pesquisadores afirmaram com 95% de certeza que o sudário era medieval. Isso reforçou a teoria de que a peça teria surgido por volta de 1353, quando apareceu nas mãos de Geoffroy de Charny, que o teria levado à cidade de Liry, na França. No entanto, nem todos concordaram com essa conclusão, surgindo uma onda de críticas e questionamentos sobre a forma como os testes foram conduzidos. Número 11. Críticas aos testes e a teoria da vanilina. Um dos principais críticos da datação por carbono foi o químico Raymond Rogers. Ele argumentou que os testes foram feitos com amostras retiradas das bordas do sudário, uma área que pode ter sido remendada na Idade Média, e não do tecido original central. Rogers analisou a presença de vanilina, um composto orgânico que desaparece com o tempo. As bordas do sudário continham 37% de vanilina, enquanto a parte central continha 0%. Isso indicaria uma idade muito mais avançada do tecido principal em comparação às extremidades. Comparando o desgaste da vanilina com outros tecidos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, Rogers estimou que o sudário poderia ter entre 1.300 e 3.000 anos, um intervalo que coincidiria com o tempo de vida de Jesus. Número 12. Revelações do DNA e mistérios globais. Em 2011, o professor Salvatore Lorusso, da Universidade de Bolonha, analisou fotos do sudário com tecnologia digital avançada. Sua equipe confirmou que não havia sinais de flores, moedas ou outros objetos anteriormente sugeridos. Já em 2015, outra equipe liderada pela pesquisadora italiana Gianni Barcaccia fez uma descoberta intrigante. Usando amostras de DNA coletadas durante limpezas feitas em 1977 e 1988, encontraram traços genéticos de 19 tipos diferentes de plantas, provenientes de regiões como o Mediterrâneo, Europa Central, Norte da África, Oriente Médio, Ásia Oriental e até das Américas. Além disso, encontraram DNA mitocondrial humano de diversos grupos étnicos, europeus, africanos, do Oriente Médio e da Índia. Também foram detectados vestígios de animais, incluindo aves e até um verme marinho do Pacífico Norte, perto do Canadá. Essas descobertas apontam para a enorme diversidade de pessoas e ambientes que tiveram contato com o sudário ao longo dos séculos. Número 13. Discrepâncias anatômicas e suspeitas de falsificação. Apesar da devoção que cerca o Santo Sudário, há especialistas que questionam sua autenticidade. Em 2007, arqueólogos encontraram restos de um homem crucificado próximo a Veneza, com feridas nos calcanhares, semelhantes às de outro crucificado conhecido, Jehohanan. No entanto, essas marcas não se assemelham às exibidas na imagem do sudário. Além disso, nenhum corpo crucificado já estudado mostrou perfurações nos pulsos, exatamente onde os cravos aparecem na figura do sudário. Críticos como Joe Nickel, em 1983, e Gregory S. Pohl, em 2010, afirmaram que as proporções corporais da figura não condizem com um ser humano real. Pohl observou que a testa parece pequena, os braços são longos e de comprimentos desiguais, e a distância entre as sobrancelhas e o topo da cabeça é incorreta, características mais associadas a obras de arte gótica do que a um corpo humano real. Número 14. A ciência analisa o sangue e levanta dúvidas. Em 2018, pesquisadores conduziram uma análise de padrões de manchas de sangue, BPA, para estudar como o sangue se comportaria ao escorrer de ferimentos em uma pessoa crucificada. Ao comparar os resultados com as marcas visíveis no sudário, perceberam incoerências. As manchas nos antebraços e nas mãos não se alinham, sugerindo que o sangue fluiu em momentos e posições diferentes, o que contradiz a ideia de uma crucificação contínua. Além disso,
Os filetes de sangue na frente do corpo não combinam com as linhas presentes nas costas inferiores, mesmo considerando múltiplos episódios de sangramento. Essas diferenças apontam que as manchas de sangue foram colocadas de maneira artificial, com a intenção de contar uma narrativa visual, ao invés de serem resultado natural de um sepultamento. O renomado teólogo Raymond A. Brown observou ainda que, na posição relaxada do corpo representado no sudário, não seria possível cobrir naturalmente os órgãos genitais com as mãos. O braço direito parece ter sido alongado propositalmente para esse fim, um indicativo de interferência artística. Número 15. Tentativas modernas de recriar o sudário. Luigi Garlascelli, professor de Química Orgânica na Universidade de Pavia, realizou um experimento ousado: recriar uma versão em tamanho real do sudário utilizando apenas métodos disponíveis na Idade Média. Ele cobriu um voluntário com um lençol de linho e esfregou pigmento ácido sobre a superfície. Depois, envelheceu artificialmente o tecido em um forno e o lavou para remover parte do pigmento, simulando desgaste natural. Para se aproximar ainda mais do original, ele adicionou manchas de sangue, marcas de queimaduras e de água. Embora alguns especialistas, como Giulio Fanti, tenham apontado que o método não conseguiu reproduzir características essenciais do sudário autêntico, a réplica foi apresentada em um documentário da National Geographic. O rosto foi feito usando uma técnica de baixo relevo, produzindo um resultado visual semelhante, embora com menos uniformidade e detalhes do que o original. Número 16. A técnica de transferência de poeira como possível explicação. Os cientistas Emily Craig e Randall Brazee testaram uma técnica medieval conhecida como transferência de poeira. Eles desenharam um rosto semelhante ao de Jesus em papel jornal, usando poeira de carbono misturada com colágeno, simulando materiais disponíveis nos séculos XIII e XIV. Após finalizar o desenho, colocaram um tecido de linho por cima e pressionaram com o lado plano de uma colher de madeira. O resultado foi uma imagem em tom marrom avermelhado, com aparência tridimensional e sem marcas de pinceladas. Visualmente lembrava muito a do sudário. Esse experimento demonstrou que era possível, com ferramentas e materiais medievais, criar uma figura realista e convincente como a do sudário, o que alimenta ainda mais os debates entre céticos e crentes. Número 17. O momento de revelação. Descoberta fictícia ou inspiração histórica. No ambiente sombrio de um museu, estudiosos se reúnem ao redor de uma vitrine onde repousa o Santo Sudário. Entre eles está a doutora Sofia Álvares, historiadora renomada e cética. Ao observar os padrões intrincados do tecido, uma revelação toma forma diante de seus olhos. O pano guarda segredos que poderiam reescrever a própria história da humanidade. Com mãos trêmulas, ela investiga camadas de informação ocultas entre os fios. Traços de pólen, fragmentos de DNA e impressões sutis que coincidem com os ferimentos descritos na crucificação. Em um lampejo de clareza, a doutora Álvares compreende a profundidade de sua descoberta. O título de seu artigo surge em sua mente. O Santo Sudário de Turim revela uma verdade chocante sobre Jesus Cristo. Assim, ela embarca em uma jornada de revelações, pronta para expor a história não contada que repousa dobrada há séculos. Número 18. O sudário e os costumes de sepultamento judaicos. Uma das questões mais discutidas por estudiosos religiosos é se o sudário está de acordo com as práticas de sepultamento judaicas descritas no Novo Testamento. Se houver contradições claras, o sudário não poderia ser autêntico. Um ponto recorrente é o uso do lenço, ou sudário, que cobria o rosto. Alguns acreditam que essa peça deveria conter a imagem, e não o lençol principal. No entanto, registros judaicos antigos mostram que o lenço era utilizado para amarrar a mandíbula e mantê-la fechada durante o rigor mortis, algo confirmado também pelos evangelhos. Curiosamente, o homem do sudário mostra sinais claros de ter tido a mandíbula amarrada, o que reforça a fidelidade ao costume antigo. Outra dúvida comum é sobre a lavagem do corpo. Embora a prática judaica previsse que o corpo fosse purificado antes do enterro, havia exceções. A lei judaica permitia que pessoas executadas pelo Estado fossem sepultadas com o sangue ainda no corpo, como forma de preservar sua dignidade frente à injustiça sofrida. Isso se aplicaria ao caso de Jesus, segundo os próprios textos religiosos. Número 19. Conexões entre o sudário e outras sepulturas judaicas antigas.
Alguns críticos questionam se Jesus foi enterrado com um único lençol ou com vários panos, como múmias egípcias. Porém, o termo utilizado nos textos bíblicos originais indica que o corpo foi envolvido ou dobrado em lençóis de linho, deixando espaço para diferentes interpretações. Achados arqueológicos de cemitérios essênios revelam práticas semelhantes às representadas no sudário. Corpos cobertos por um único lençol simples. A própria lei judaica afirma que pessoas executadas deveriam ser enterradas em um pano branco, simples e sem ornamentos. No caso de Lázaro, por exemplo, ressuscitado por Jesus, a Bíblia descreve que ele saiu do túmulo com lenços amarrando sua cabeça, pulsos e tornozelos. A figura no sudário apresenta exatamente essas amarrações. Ainda que alguns textos usem termos no plural, lençóis ou faixas, testes científicos indicam que o homem retratado no sudário foi, de fato, sepultado com pelo menos 4 peças: o pano principal, o sudário, um lenço na cabeça e faixas amarrando os punhos e os tornozelos. Esses dados, longe de contradizerem os relatos bíblicos, os complementam e os reforçam com evidências históricas e arqueológicas. Número 20. As feridas no sudário e sua semelhança com o sofrimento descrito nos evangelhos. As feridas visíveis no corpo representado pelo sudário coincidem de forma surpreendente com os relatos da paixão de Cristo nos evangelhos. O homem retratado apresenta cortes no couro cabeludo, hematomas no rosto e mais de 120 marcas de flagelação espalhadas pelo corpo. Além disso, é possível identificar marcas nos ombros, possivelmente provocadas pelo peso de um objeto carregado, como a cruz. O homem também possui machucados nos joelhos, sugerindo quedas durante o percurso. E, mais importante, as 5 feridas principais associadas à crucificação: nos 2 pulsos, nos 2 pés e uma perfuração no lado direito do tórax, de onde saiu sangue misturado a líquido. Um detalhe também registrado no Evangelho de João. Os patologistas afirmam que o corpo estava em rigor mortis, com feridas identificáveis como anteriores ou posteriores à morte. Essas marcas reforçam a hipótese de que o sudário foi usado em um sepultamento real e não criado artificialmente. Número 21. Semelhanças raras e coincidências únicas. Além das feridas tradicionais da crucificação, o homem do sudário compartilha eventos bastante específicos com Jesus. Elementos raramente encontrados em outras vítimas de crucifixão conhecidas. Por exemplo, ambos usaram uma coroa de espinhos, sofreram agressões severas e foram enterrados com pressa em um túmulo particular, envoltos em linho fino. Enquanto muitas vítimas romanas tinham as pernas quebradas para acelerar a morte, tanto Jesus quanto o homem do sudário foram perfurados no peito após a morte, sem fraturas nas pernas. As semelhanças são tão específicas que estudiosos consideram quase impossível que 2 pessoas distintas tenham passado por uma experiência de crucificação idêntica. Estudos estatísticos sugerem que a chance de se tratar de 2 pessoas diferentes é de 1 em 225 bilhões. Mesmo os cálculos mais céticos apresentam probabilidades extremamente baixas. E como não existem contradições claras entre os relatos bíblicos e as marcas no sudário, essa conexão continua a intrigar cientistas e religiosos. Número 22. O valor histórico e espiritual do sudário de Turim. Ao longo dos séculos, o Santo Sudário tem sido reverenciado como um dos mais importantes símbolos da fé cristã. Diferente de outros objetos arqueológicos relacionados a Jesus, o sudário sempre foi tratado como o verdadeiro tecido que envolveu seu corpo. Essa tradição persistiu muito antes da existência da ciência moderna e permanece forte até hoje. Mesmo que a identidade do homem no pano não possa ser confirmada com absoluta certeza, os detalhes coincidem de maneira tão precisa com os relatos evangélicos que muitos especialistas consideram plausível que o sudário seja, de fato, o pano que cobriu Jesus após sua morte. A ausência de contradições e a presença de tantos elementos compatíveis reforçam essa possibilidade. Hoje, há um consenso crescente entre estudiosos de diferentes áreas de que o sudário não é uma falsificação grosseira, mas um artefato autêntico, cuja origem ainda desafia a explicação científica. Número 23. Evidências da ressurreição encontradas no sudário. Entre os elementos mais impressionantes que o sudário oferece, 3 são frequentemente apontados como possíveis evidências da ressurreição de Jesus. Primeiro,
Enquanto muitos sudários antigos apresentam apenas manchas de sangue e decomposição, o de Turim contém uma imagem corporal dupla, de frente e de costas, visível tanto em forma positiva quanto negativa. A impressão parece ter sido causada por uma explosão de luz ou calor. Estudos recentes reforçam essa hipótese, sugerindo que o fenômeno se originou de dentro do corpo, o que se alinha à crença cristã na ressurreição. Segundo, não há sinais de decomposição no tecido. Em climas quentes, como o do Oriente Médio, a ausência de odores e manchas típicas de um cadáver indica que o corpo não permaneceu ali por muito tempo. Terceiro, a análise dos coágulos de sangue mostra que o corpo nunca foi removido ou desembrulhado. As bordas das manchas estão intactas e os coágulos ainda estão fixos ao pano. Isso indica que o corpo desapareceu de dentro do sudário sem ser tocado, algo que desafia qualquer explicação racional ou natural. Número 24. Conclusão científica e espiritual. A ausência de sinais de decomposição, a integridade dos coágulos e a possível emissão de energia a partir do corpo formam um conjunto de evidências físicas, observáveis e verificáveis. Esses fatores, juntos, apontam para algo extraordinário. Um corpo que esteve brevemente envolto em linho deixou sua imagem impressa e desapareceu sem perturbar o tecido. Mais do que um artefato religioso, o sudário de Turim é um objeto que desafia a ciência, a história e a fé. Ele oferece dados concretos e, simultaneamente, evoca mistérios que transcendem a lógica. Se não for o pano que envolveu Jesus, surge uma pergunta inevitável. Quem mais teria ressuscitado das cinzas da morte, deixando para trás um retrato tão detalhado de dor, sacrifício e talvez redenção? O sudário de Turim continua sendo um dos objetos mais enigmáticos da história humana. Para uns é um milagre em tecido, para outros uma obra-prima medieval cercada de simbolismo. Mas, independentemente da crença, o que ele representa vai além de sua origem. É o retrato do sofrimento, da esperança e do mistério que cercam a figura de Jesus Cristo. Séculos se passaram, tecnologias avançaram e ainda assim o sudário não revelou todos os seus segredos. Talvez nunca o faça. E talvez seja justamente isso que o torna tão poderoso. Ele não apenas desafia os cientistas, mas também convida cada pessoa a refletir sobre fé, dor, sacrifício e redenção. No fim das contas, o sudário de Turim não nos entrega respostas definitivas, mas nos provoca a fazer as perguntas certas, e é nesse espaço entre a dúvida e a devoção que ele permanece vivo, atravessando gerações como um símbolo sagrado que continua a nos olhar, em silêncio, através dos séculos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!